Há alguns dias atrás tivemos o lançamento do tão aguardado Homem-Aranha: Um Novo Dia. E assim, eu sou muito fã desse herói, então é claro que eu estava extremamente ansioso para conferir essa obra. E sinceramente, que alívio é receber um filme tão redondinho, tão apaixonado quanto esse. Todo mundo já sabe, já virou um fato que a Marvel errou feio em diversos filmes esses últimos anos. Ficou tão cega pela fórmula que só entregou filmes extremamente genéricos. Filmes que não haviam muita coisa para falar sobre. Porém, as coisas estão mudando sim, e ainda bem. Apesar de Deadpool e Wolverine ser um filme sobre fanservice, basicamente, ele possui um tema central, que é a ideia de discutir que até o lixo possui valor. Quanto a formas de recomeçar. E isso é muito foda, pois conversa tanto com os personagens, quanto a própria fase que a Marvel estava nesse momento. O último filme dos Guardiões é espetacular, lindo, muito bem dirigido, que ressalta a importância de um lar, a importância de laços. Mesmo possuindo certas coisas que não são necessárias, que é mais a Marvel tentando preparar algum terreno para alguma coisa nova, o filme é muito bem executado e é de se emocionar. Thunderbolts é um dos meus favoritos e lançou recentemente. Eu já falei sobre ele aqui no canal, mas é muito importante perceber o quanto que a Marvel voltou a falar sobre algo em um filme, não sendo só aquela coisa completamente enlatada chegando a conclusões óbvias. Então assim, a Marvel estava conseguindo de alguma forma voltar aos trilhos. E o Homem-Aranha, um dos maiores símbolos de heroísmo que temos na cultura pop, volta aqui mostrando pra gente que ainda há espaço para filmes de super-heróis. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser da Marvel daqui pra frente, eu tenho medo do que será esses novos filmes dos Vingadores, porém, o que temos aqui agora é muito valioso. Deixando um pouco de lado essa introdução, ouso dizer que, na minha humilde opinião, Homem-Aranha: Um Novo Dia é uma das melhores adaptações que tivemos do personagem. E bom, hoje quero falar um pouco sobre o personagem e o filme, e relaxa que eu aviso vocês quando tiver algum spoiler. A nova longa-metragem se passa alguns anos após o mundo esquecer o Peter Parker. Durante esses anos, nosso Homem-Aranha se tornou muito mais ativo, sendo um símbolo para toda a cidade e o povo de Nova York. Derrotou inúmeras ameaças, mas durante esse caminho se isolou cada vez mais em seu casulo, aceitando que se afastar de quem ele ama é a forma mais correta de se viver. De forma irônica, até o próprio Peter começou a esquecer quem era o Peter. Sem apoio direto de figuras importantes e poderosas, agora precisa recomeçar do zero. Seus antigos amigos estão seguindo com suas próprias vidas. Uma parte de Peter sente alívio, já a outra um extremo oposto, mesmo que ele se negue a acreditar nisso. Uma nova ameaça poderosa e intocável surge abalando toda a cidade. Peter precisará combatê-la, ao mesmo passo que sua mutação intensifica cada vez mais, resultado principalmente de seu estado emocional. Até quando continuará sendo um homem com poderes de aranha? Conseguirá evitar sua transformação em uma aranha com poucos resquícios de humanidade? O primeiro grande triunfo do filme é a sua produção, que contou com belos ensaios e efeitos práticos. Muitas pessoas não gostaram tanto de Shang-Chi. Porém, talvez por conta das referências orientais, eu genuinamente acho o filme divertido, apesar de sim seguir à risca a fórmula da Marvel. E pô, eu adorei a direção do Daishin, eu não sei como pronunciar o nome desse cara, eu sinto muito. Quando foi revelado que ele seria o diretor dos novos filmes do nosso Miranha, eu fiquei extremamente hypado. E o motivo é simples, ele não tem receio em abraçar a estética fantasiosa e divertida de super-heróis, preenchendo sua direção com inspiradas cenas de ação. Claro, ele não é um diretor revolucionário, mas perto do John Watts, ele é quase um deus. Brincadeiras à parte, o novo diretor trouxe mais vida para essa saga do Tom Holland. Muito mais que fanservice, reproduzindo capas de HQs e movimentos dos novos jogos do herói, existe muito carinho e respeito pela grandiosidade do personagem. A
Apesar do grande problema que o MCU criou em torno da dependência do Peter com o Homem de Ferro, eu sempre gostei bastante do Tom Holland e de seu personagem. Ele sempre trouxe a leveza, os trejeitos do herói, me lembrando muito o desenho que eu mais amava, inclusive. Que eu mais amo, talvez, ainda hoje, né? Não sei. Ainda que no início ele tenha tido esse arco, entre aspas, chorão, mimado, ele faz sentido dentro do universo cinematográfico da Marvel, e consegue sim trazer cenas interessantes. Mas bora logo falar a verdade, né? Todo mundo quer ver um Homem-Aranha completamente ferrado, passando por adversidades lá no fundo do poço. Nós quer ver isso, infelizmente, é verdade. E bem, de certa forma, é natural pensarmos assim. Estamos acostumados com essa escrita trágica e sabemos bem o quanto o Peter é um personagem extremamente humano. Esse sempre foi o maior mérito das histórias do Cabeça de Teia. Mesmo que use uma fantasia, mesmo que tenha poderes, constantemente o personagem nos lembra que a vida possui ciclos difíceis e outros alegres. Então, acompanhar um jovem perdido na vida, enfrentando inúmeras dificuldades em sua vida pessoal, mas mesmo assim tendo forças para se importar e defender os outros, tentando ao máximo afastar as inseguranças com seu tom bem-humorado, é realmente mágico, mano. Gera uma identificação quase que cristalina. Homem-Aranha sempre me passou a sensação de que todos nós podemos usar máscaras, espalhando esperança por aí. É aquele tipo de escrita que você olha e fala, pô, talvez eu até me depare com um Homem-Aranha andando aí pela cidade. O Sem Volta pra Casa já havia preparado o território perfeito, e esse novo filme colheu os frutos. E sinceramente, não entendo muito quem ficou revoltado porque o Peter aqui conseguiu se virar e fazer equipamentos com muita tecnologia. Tipo, em Guerra Civil, já sabíamos que ele coletava aparelhos jogados no lixo. Em uma Nova York cada vez mais acostumada com grandes batalhas, super-heróis e vilões, é bem fácil coletar alguma sucata que na mão de um gênio vira ouro. Então assim, dentro do contexto do MCU, pô, que isso, não tem sentido reclamar desse aspecto, é interessante, pô. Ainda sobre o Peter e o herói, sinto que aqui o Tom conseguiu mesclar muito bem o que os dois últimos atores fizeram dentro do cinema. Seu Peter é desajeitado, inteligente e bastante melancólico. Todo o longa é uma alusão à depressão, do quanto nos isolamos como uma forma de proteção, e isso no final das contas acaba nos sufocando. E justamente por esse texto, a participação da Yelena é ainda mais legal. É como se fosse uma extensão da discussão que acompanhamos ali em Thunderbolts. Essa solidão rouba nossas individualidades, nos tornam pessoas amargas. Um novo dia parece apenas um ontem com outro nome. A conexão, poder contar com o outro é extremamente necessário. O famoso dilema do ouriço se aplica perfeitamente aqui. Peter não entende seu presente, muito menos como será seu futuro, por ainda se sentir preso ao passado. Perdeu sua única família e seus amigos, tudo isso de certa forma por culpa dele mesmo. E bom, o ator consegue transmitir exatamente todas essas batalhas que o Peter está passando. Quando falamos do amigão da vizinhança, tudo fica ainda mais legal. Esse é um dos filmes em que mais vemos o herói mascarado do que explicitamente o rosto de Peter, e faz total sentido. A todo momento nosso personagem tenta negar o Peter Parker. É diretamente um contraponto para o segundo filme do Sam Raimi. O jovem se escora na sua figura de herói, é a sua forma de escapismo e ao mesmo passo de afirmação. O mundo pode ter se esquecido de Peter, mas ele agora conhece por completo suas responsabilidades, claro que de uma forma bem extremista. E quando percebe que precisa se cuidar para conseguir cuidar melhor dos outros, tudo ganha mais camadas. Em dado momento, não sabe o que pesa mais na balança, o que torna a conclusão ainda mais poderosa. Nunca foi sobre uma escolha, é sobre manter o que ele já é. E cara, aqui o Tom Holland conseguiu deixar o herói muito mais expressivo do que anteriormente, mesmo que esteja atrás de um uniforme, olha só. Agora sim vejo que ele conseguiu criar seu Homem-Aranha carregando as qualidades tanto do Peter e de sua persona. E se ele continuar nesse caminho com uma boa escrita também, obviamente, eu julgo que ele será o melhor Homem-Aranha em live action, no caso. O grande perigo do filme me deixou bastante intrigado. E isso não aconteceu apenas pela ótima introdução de uma peça fundamental da Marvel. O que mais me chamou atenção é a forma que o núcleo desse personagem conversa inteiramente com a saúde mental e ganância.
uma ganância, uma perversidade que busca ao máximo instrumentalizar o diferente, ao invés de respeitar sua humanidade. Mesmo que certos pontos soem genéricos, é válido ressaltar que isso é coerente dentro do universo do Aranha, e que de verdade o maior foco desse filme não é exatamente essa figura vilanesca. O mal aqui, ele é muito mais invisível e nocivo do que imaginávamos. Inclusive, o desenvolvimento de personagens aqui finalmente brilhou muito mais. Eu já gostava bastante da MJ, só que aqui ela teve tempo e uma conclusão extremamente coerente e bonita, que ressalta suas particularidades. E poxa, ver o Tom e a Zendaya contracenando só deixa tudo mais potente. O Ned, que sempre foi um alívio cômico, aqui recebeu mais atenção, soando mais como uma pessoa real e não apenas o estereótipo do nerd da cadeira. Então assim como o Peter, esses dois personagens soaram mais humanos. A participação do Hulk é curta, porém, ela dá uma boa encorpada no roteiro. Inclusive, acho que terá consequências grandes o feito do Peter quanto a tudo isso. Sem contar que é muito foda ver o Hulk antigo em ação, né? Agora, cara, o Justiceiro foi uma excelente surpresa pra mim. Na hora, me lembrou muito a animação de 94, quando o personagem se esbarrava com o nosso herói. Eu genuinamente não acho que ele ficou descaracterizado. Ah, mas o Justiceiro é extremamente violento. Sim, porém, acho um equívoco resumi-lo a apenas a forma gráfica que ele age. O personagem aqui ainda carrega as marcas de sua história e, de forma natural, acaba sendo colocado em situações adversas por conta da personalidade do Peter. Então, a sua forma de agir se torna plausível e natural. E, pô, a atuação e a amizade dos dois atores ajuda muito nisso também. Sem contar que é irado perceber o quanto que, mesmo nas diferenças, Peter e Frank possuem semelhanças, o que forma um laço genuíno de amizade. É belo, divertido e respeitoso com ambos os personagens, na moral. Em resumo, o novo filme do nosso Miranha, mesmo que possa sofrer com algumas barrigas, é finalmente o filme do Homem-Aranha do MCU. Eu vejo que é uma carta de amor ao personagem que carrega uma mensagem forte e necessária. É sobre entender que sempre existirá um novo dia, repleto de possibilidades. E mesmo que sinta que você está só, você nunca estará. As mágoas, as dores de suas escolhas, as feridas mal cicatrizadas, tudo isso pode atingir até mesmo aqueles taxados de especiais e ou poderosos. Não há fraqueza em pedir ajuda. Não há fraqueza em enfrentar seus demônios e erros. Chore se necessário. E entenda de uma vez que sempre há tempo de se reerguer. Negar a si mesmo nunca será a solução. Agora, falando um pouco sobre spoilers, fiquem tranquilos, que estará marcado aí no vídeo o trecho que eu falo abertamente de algumas coisas. Vou ser bem breve. Bora lá? Ok. Que introdução foda da Jean Grey. Sad sim que foi o casting perfeito. Espero que a Marvel continue com essa boa escrita em torno da personagem, porque, nossa senhora, é sofrível ver as sagas anteriores. Colocar o luto dela como um fio condutor entre Peter e toda a trama é muito sagaz. A cena da conversa que ela acaba participando com a Tia May quando invade a mente do Peter é de se arrepiar e eu realmente me emocionei. A adaptação mostra muito isso, pessoas diferentes que se conectaram por meio de dores. A revelação do que era o V-Max foi muito mais intrigante do que eu tava esperando. Soou mais perverso mesmo, é forte. As lutas quase todas estavam nos trailers. Ainda assim, foi de arrepiar toda a sequência contra os Ninjas Vermelhos. Tudo ficou muito bem coreografado. Com toda certeza, o maior destaque foi a cena do Peter saindo do hospital e reparando quantas pessoas estavam ali torcendo pela recuperação do Homem-Aranha. Essa cena, além do paralelo óbvio, traz tantos simbolismos que me arrepia só de lembrar. É esperança, é sobre entender que muitos torcem por você. É compreender que no meio da multidão pode existir um herói, independente se ele possui poder ou não. É sobre esses momentos onde a vida soa mais quente. É o Homem-Aranha sendo acolhido da forma correta. É Peter entendendo quão abraçado ele é, tanto pelo povo quanto pelos seus amigos que surgiram nessa nova fase. O que traz um contraponto brilhante também para o início do filme, qual temos essa cena onde mostra o Peter dentro do uniforme, que traz uma certa desconexão entre as duas figuras. E aqui, Peter entende melhor onde ele deve estar.
e o que ele deve ser e fazer. Gosto também da conclusão envolvendo o Ned. Existem algumas teorias que, assim, será um pouco forçação na minha humilde opinião, mas bora ver ao decorrer do tempo. Eu prefiro acreditar que, sei lá, ele só conectou com o fato de que a MJ chamou o Homem-Aranha de Peter e aí ele fez aquilo ali, lembrou, não sei. Eu não sei, eu não queria muito que aquela teoria envolvendo a magia fosse muito realidade não, mas bora ver, né? Mano, simplesmente um filmão. Me senti assistindo um episódio incrível dos meus desenhos favoritos. E saí do cinema com vontade de viver, então, pô, isso daqui pra mim já é magnífico, mano. E bom, já que eu tô fazendo esse vídeo meio que no freestyle, bora finalizar ele com um pouco de relato pessoal aqui, abrir um pouco o coração, né? Eu nunca fui aquele fã mais assíduo que acompanhou quase todas as HQs do Teioso. Contudo, sinto que consumi quase todas as adaptações do herói. Ele me acompanha desde a minha infância. Lembro de alugar coletânea de episódios do desenho de 94 na locadora, pô. Os filmes do Tobey foram essenciais e são muito marcantes. Pô, o primeiro filme que vi no cinema em uma estreia, inclusive, foi Homem-Aranha 3. Então é claro que eu tenho um apego grande com essa trilogia inicial, mesmo hoje em dia enxergando problemas e pontos que me fazem desgostar de alguns filmes. Eu não sinto que essas produções são produções intocáveis, saca? Eu tenho minhas críticas quanto a elas. Minha adolescência foi marcada pelo desenho do Espetacular Homem-Aranha, que é uma obra-prima, pelos filmes do Andrew, que possui seus méritos também, e depois com os novos filmes do MCU. Embarcando mais nessa fase adulta, pude presenciar essas obras de arte que são os filmes do Miles Morales, que enaltece de forma poderosa o quão é importante esse personagem e, né, ressaltando o real simbolismo de ser um herói. Cara, não tem como, esses filmes são geracionais, que inclusive vem revolucionando outra vez a indústria de animação, principalmente ocidental. Por que eu estou falando isso? Simples, esse herói me acompanha desde os meus primeiros anos de vida. Nunca vou esquecer da minha lancheira que levava todos os dias para as aulas. É inacreditável perceber que, independente da minha idade, eu sei que ainda estarei me arrepiando com essas inúmeras histórias. Diferentes versões, diferentes visões, um mesmo ponto em comum: humanidade. O filme bateu recordes, querendo ou não, um produto, mas eu fico muito grato em perceber que há coração nisso tudo. E é isso que todo projeto do Aranha precisa ter: coração, alma, identidade. Mas, bem, é isso. Igual eu falei pra vocês na aula comunidade, se eu fosse fazer um videozinho sobre esse filme, seria algo mais simples, porque a semana tá meio corrida e, bom, se eu fosse postar, seria nessa semana, como um vídeo extra. Então, acabou sendo um vídeo mais descontraído, não vai ter muita edição nesse vídeo, vai ser algo bem mais simplesinho. Em resumo, eu só queria uma desculpinha pra falar um pouco sobre tudo que eu senti com esse filme. Espero muito que ainda assim vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários sobre o filme, sobre o vídeo, sobre o personagem, sobre a história do personagem com você. Além de ajudar imensamente o engajamento do vídeo, eu adoro ler os comentários, vocês sabem muito bem disso, eu leio todo mundo. E não se esqueçam de avaliar, hypar e compartilhar também o conteúdo. Quero mandar um salve especial para todos os membros que ajudam de forma direta financeiramente todo esse projeto que é o canal. E vejo vocês no sábado, se tudo der certo. Teremos mais um vídeo sobre música, inclusive. É isso, minha gente. Até!